Importar da China com o preço do dólar do jeito que tá, ainda tá valendo a pena? Fica aí, que eu já te digo. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Daniel Viana e esse aqui é o canal Tecnologice, o seu canal de tecnologia simples e direto. Então vamos lá, vamos ver se tá valendo a pena comprar da China hoje em dia. Existem 5 pontos que você deve levar em consideração quando você vai comprar da China para saber se vale a pena importar ou não. Esses 5 pontos são: o que você vai importar, o tempo que você precisa do produto, qual o valor desse produto hoje, quais os riscos que você tem ao importar e os possíveis erros que você tenha na hora de comprar. Então a gente vai passar por cada um deles e especificar cada ponto para você entender se realmente vale a pena importar ou não. Então a primeira coisa, galera, é como é que funciona um processo de importação da China. Você, um brasileiro bonitão, cheio de impostos para pagar, quer comprar um produto mais barato. Seja ele um smartphone, seja ele uma smartband, seja ele um celular, seja o que você quiser, você quer pagar mais barato. E tudo hoje vem da China, então nada melhor do que você cortar um intermediário, não é? E tem alguém na China querendo vender. Existem plataformas de venda direto da China. Hoje a gente vai falar aqui da Banggood e da AliExpress, mas principalmente da AliExpress, que é onde eu compro minhas coisas normalmente. A AliExpress e a Banggood são empresas como a Amazon, a Americanas, a Magazine Luiza, são marketplaces de fornecedores chineses e eles fazem essa ponte entre o fornecedor e você, só que lá direto da China. E aí, com isso, você consegue pagar mais barato, porque, em teoria, você não tem a taxa de importação e os impostos que incidem sobre importações de CNPJs, vamos dizer assim. Bom, então vamos aos pontos, dos 5 pontos que eu citei para você em relação à importação para saber se vale a pena ou não. Quando eu digo o que importar, importar coisas grandes, pesadas. Vou importar um patinete elétrico, vou importar uma máquina de lavar. E são coisas grandes, pesadas e com frete muito caro. Então, em teoria, se você vai importar coisas muito grandes, vale mais a pena você comprar aqui. Isso, minha opinião. Vale mais a pena você comprar aqui, porque o frete não vai compensar. Esse é o primeiro ponto que você precisa levar em consideração quando você for comprar alguma coisa da China. O que é que você vai comprar? O segundo ponto que você precisa levar em consideração é o tempo. Quando eu digo tempo, é quanto tempo você está disposto a esperar para que esse produto chegue. Porque esse produto ele pode demorar entre 1 e 2 meses para chegar, talvez se tiver algum problema até mais, mas normalmente ele demora até 1 mês. Isso nas minhas experiências de compra. Então assim, você precisa saber se você tem tempo para esperar. Porque se você não tiver tempo para esperar, não adianta comprar da China, porque não vai chegar no dia seguinte. Existem algumas exceções que são fornecedores no Brasil. Ou seja, como o AliExpress é um marketplace, ele tem alguns fornecedores brasileiros que têm um preço competitivo aqui dentro. Então, esses fornecedores brasileiros anunciam lá os produtos da China, só que ao invés do produto vir da China, ele vem do Brasil. Normalmente é um pouco mais caro, mas não tão mais caro quanto se você fosse comprar numa loja aqui no Brasil. Cabe ressaltar que a gente está falando aqui de tempo e que as pessoas hoje em dia estão, acho que, mal acostumadas. Quer dizer, a gente estava muito mal fornecido antigamente e hoje as coisas estão melhorando, né? Mas assim, ainda estão ruins, mas a gente estava muito pior, né? As pessoas não veem o quanto que esse processo de importação, principalmente na parte de fiscalização aduaneira, evoluiu para caramba. Eu lembro aí, há uns 10, 12 anos atrás, quando eu comprei meu MP4, MP3, sei lá, um desses MP da vida aí, na época que isso era febre. Quem não sabe, dá um Google aí para saber o que era um MP3 ou um MP4. Eu comprei o meu e eu lembro até hoje que ele ficou parado 3 meses em Curitiba. 3 meses na fiscalização aduaneira de Curitiba. Era padrão. Acontecia às vezes do produto demorar mais de 3 meses na fiscalização aduaneira de Curitiba, eu reclamar com o fornecedor me devolveu o dinheiro e 1 mês depois o produto chegar na minha casa, porque o tempo do frete já tinha passado, então o fornecedor entendia que o produto não ia chegar. Além disso, quando o produto era taxado, você ainda tinha que ir na filial que o correio te determinava para pagar o valor lá. E normalmente esse valor tinha que ser pago em dinheiro. Então era um negócio assim muito complicado. Hoje em dia você já pode pagar esse valor direto pelo site dos Correios, sem ter que ir em agência nenhuma. E além disso, os processos de fiscalização aduaneira duram aí no máximo 1 semana. Isso quando a Receita não está em greve, né? Que é agora. Mas quando a Receita não está em greve, o pessoal lá da Receita Federal tá ok, ele dura aí no máximo 1 semana. E você, me conta aí, deixa aqui no comentário se você já passou por esse perrengue de importar produtos lá da China e demorar mais de 3 meses. Mel, tu tá de sacanagem comigo. Fala aí, compartilha comigo se você participou aí dessa época, quando a sua vida era um inferno. Era muito inferno comprar da China. Demorava muito tempo, era muito ruim. Se inscreve aqui no canal,
aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você quiser, que você souber que tiver dúvida sobre importação, porque importar da China parece fácil, mas tem alguns detalhes que são muito importantes você parar para prestar atenção antes de fazer esse processo. Bom, agora vamos falar sobre os riscos de importar. A gente tem 5 riscos que são os principais quando a gente fala em importação, que são extravio, calote, caixa amassada, mau funcionamento do produto e taxa. Bem, extravio é quando o seu produto se perde no caminho. O produto ele é enviado da China, mas em algum momento o produto se perde e nunca chega na sua casa. Esse problema ele existe, ele é raro, mas ele existe. E então, o que você tem que saber é, a AliExpress, que é onde eu compro normalmente, tem processos de reembolso. Então, se o seu produto se perder no meio do caminho e ninguém souber onde ele foi parar, você pode solicitar o reembolso para a AliExpress, que eles te reembolsam. Eu já solicitei reembolso não de produto extraviado, mas de outras coisas, e eu fui reembolsado. Com o produto extraviado, acredito que seja exatamente a mesma coisa. Quando acontece da caixa amassar e o produto chegar avariado, você pode reclamar sim na AliExpress, porque eles têm esse processo de averiguar se o produto chegou danificado por causa do frete, dos correios, né? Desse processo de postagem até a sua casa. E se ele realmente chegou danificado por causa disso, você tem como reclamar e eles devolvem o seu dinheiro. Então isso não é um problema. Outra questão é o risco da garantia. Então, por exemplo, se você comprar um produto, um celular hoje, ele chegar para você e esse celular funcionar, mas daqui a 2 meses ele parar de funcionar, você não vai poder pedir o seu dinheiro de volta na AliExpress, porque o seu período de pedir o dinheiro de volta já vai ter passado e você não tem garantia aqui no Brasil de produtos importados. Você tem aqui a loja representante da Xiaomi, por exemplo, mas essa loja representante da Xiaomi só se responsabiliza por produtos vendidos pela Xiaomi, por smartphones, por robôs aspiradores e por aí vai, vendidos por eles aqui no Brasil. Então você não vai ter essa garantia do seu celular se você for comprar, por exemplo. E por fim, o calote que eu falei, que assim, é muito pouco provável você tomar um calote, até porque existem vários meios de você pedir o seu reembolso, mas de alguma maneira esse risco existe, ele é um risco mínimo. Eu nunca vi, assim, no meu contexto de pessoas que eu conheço, alguém que tenha tomado um calote de alguma loja da AliExpress e que não tenha recebido o dinheiro de volta, ou que tenha sido cancelado o produto e não tenha recebido o dinheiro de volta. É muito pouco provável disso acontecer, então fica bem tranquilo quanto a isso. Bem, a gente já falou aí de tempo, risco, o que comprar, e agora vamos para os valores. Valor é uma coisa bem complexa da gente conversar, porque a gente tem aí principalmente o frete e as taxas alfandegárias. Bem, o frete, existem lojas que têm frete grátis, existem lojas que te cobram frete. Isso depende do fornecedor, isso depende de quem está te vendendo no marketplace, no caso na AliExpress. Você pode pesquisar produtos com frete grátis. Esses produtos com frete grátis podem ser até mais caros do que produtos sem frete grátis, quando você soma o valor do produto mais o frete, obviamente. Você tem a opção de conseguir frete grátis ou pagar o frete, mas isso depende de você, depende na hora que você vai comprar, da sua decisão do que for mais barato para você. A outra questão que existe é a taxa alfandegária. E isso aí é uma roleta russa. Roleta russa no sentido de sorte. Depende muito da sua sorte e depende muito do que você está comprando. Por exemplo, se você está pensando em comprar um smartphone, um celular, você precisa ter em mente que você muito provavelmente vai pagar taxa. Se você estiver pensando em comprar um tablet também. Porque esses produtos, a Receita taxa quase todos eles. Quase todos. Se você não for taxado, você vai ser um felizardo, considere-se um felizardo, pode jogar confete pro alto, porque normalmente você vai ser taxado. E aí a questão é, de quanto é que é essa taxa? Será que vai ser maior que o valor do que eu paguei? Então, isso depende. Eu não tenho como te dizer exatamente quanto vai ser, porque a taxa varia de 60% a 100% do valor do produto. Mas, o que acontece normalmente? Tem 2 jeitos do fiscal da Receita ele te taxar. O primeiro é ele olhar a descrição do seu produto e dar a taxa em cima do valor declarado do produto sem abrir o seu produto. E o segundo é ele abrir o seu produto, ver o que é e taxar com o valor que ele acha que custa aqui no Brasil. No caso, ele acha que custa não. Um valor médio de preço aqui deste produto no Brasil. Se for a primeira opção, que é o que normalmente acontece porque eles não têm tempo de ficar abrindo todas as caixas, normalmente você vai pagar 350, 400 dólares num celular, mas o fornecedor da China
ele bota lá na descrição 120, 130, 140 dólares. Então o que vai acontecer? Se o fiscal da Receita, ou a fiscal, sei lá, se ele não abrir o seu produto, você vai pagar de 60% a 100% em cima do valor declarado, e se ele abrir, você vai pagar de 60% a 100% em cima do valor de mercado aqui no Brasil. E se isso acontecer, muito provavelmente não vai valer a pena você ter importado. Você talvez saia no prejuízo. E normalmente esse valor que você paga de taxa vale a pena. O que não vale a pena você importar é celulares baratos, porque celulares baratos, normalmente quando você importa, se você somar o valor pago mais a taxa, não vai valer a pena. E existe uma saída para você que está preocupado em quanto vai ser essa taxa alfandegária. Existem lojas como a Banggood, por exemplo, que eles têm o seguro alfandegário. Como que funciona esse seguro alfandegário? Você vai pagar um valor na hora da compra, então você vai pagar R$500 na hora da compra, a mais do que você pagou, por exemplo, para que, se o seu produto for taxado aqui, você receba um reembolso desse valor. Agora, se o seu produto não for taxado, esses R$500 vão ficar com a Banggood e você vai ter pago R$500 a mais sobre o valor do seu produto. É bom? É ruim? Não sei, depende do que você acha, do que você quer. Se você quer ter segurança de que não vai pagar nada além de R$500, por exemplo, ok, vale a pena, você paga. Agora, se você quiser correr o risco, é com você mesmo, você que sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro. E por fim, quinto e último ponto que a gente precisa aqui falar é a questão de erro na hora de comprar. Pô, Daniel, erro na hora de comprar? Como assim? São absurdas as quantidades de coisas que você pode se confundir quando você comprar alguma coisa na AliExpress, por exemplo. Porque eles oferecem, vamos supor, o cara tá te oferecendo uma capa de celular, mas aí ele está oferecendo a capa do celular, o valor, só que a foto de propaganda é a foto da propaganda do celular. Então você vai chegar lá e falar, nossa, um S21 Ultra por $50. Caramba, que barato. Aí você vai comprar sem ler a descrição do produto e vai chegar uma capa para você que você pagou $50 na capa. Então você precisa ter atenção na hora de comprar. Você precisa ler bem a descrição do produto, ver na foto o que está incluso. Na hora de comprar, ver o que está incluso. Não dá bobeira. Se você der bobeira, você vai comprar errado, porque isso acontece e muito. E olha que eu já comprei pra cacete da China e eu só tive uma vez um problema, e nem foi comprando da China, foi comprando aqui no Brasil. Eu comprei um ralador de queijo que na foto ele parecia ser desse tamanho, mas na verdade ele era desse tamanho. Foi isso. E ó, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui sobre comprar na China, eu já comprei um monte de coisa. Eu já comprei óculos para poder ter o filtro azul, para perder o filtro azul. Eu já comprei uma luz para iluminar o meu setup. Eu já comprei uma luz de bicicleta. Essa aqui funciona mal pra caralho, mas tudo bem. Eu já comprei um hub USB-C com 17 entradas para poder fazer o cable management da minha estação de trabalho, porque tinha muito cabo na minha frente, eu queria organizar. Eu já comprei 2 luzes dessa aqui de LED para fazer vídeo. Eu já comprei um gimbal também, que é o que eu tô usando para filmar aqui, para deixar mais estável. Eu já comprei um monte de coisa, então assim, eu sei o que eu tô falando para vocês com relação às coisas que se compram da China. Pode ter certeza que comprar da China no início é um pouco complicado, mas você vai se adaptar ao processo bem rápido, porque não é difícil. É só diferente do que você faz, e nem tão diferente assim, é só de outro lugar. E vale ressaltar aqui, gente, que a AliExpress, por exemplo, você pode pagar via Pix, via boleto, via cartão de crédito. E no cartão de crédito você pode parcelar em 6 vezes sem juros, em 12 vezes com juros, que não é tão caro assim os juros, viu? É um juros assim bem ok, se você quiser parcelar. Só para deixar claro aqui, a AliExpress não está patrocinando esse vídeo. Eu gostaria muito que ela me patrocinasse. Manda alguma coisa para mim aí, AliExpress, para eu fazer o review, porque eu só compro coisa com vocês. Bom, galera, é isso. Vocês viram, dá sim para importar da China em 2022. Lógico que você tem que ter atenção nos pontos que a gente já falou. Mas se você tá aí até agora e gostou do vídeo, o vídeo acrescentou para você, se inscreve aqui no canal, deixa o comentário, ajuda aqui o canal a continuar produzindo conteúdo. Com o like e a inscrição, você dá essa moral e eu continuo aqui produzindo vídeos. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Viana aqui. Fui!